Então é o seguinte, primeiro tema que eu vou estar falando aqui. Onde achamos as figuras no gráfico? Ok? Seguinte, eu estou usando aqui, né, o gráfico do nosso querido amigo maluco. Wallace, você tá aí? O malucão tá indo bem, ó. Vou fazer um elogio a ele aqui. O cara tava quebrando conta aí, disparado aí, ó. Veio aqui em casa aqui, fez um treinamento comigo aí de... Já compartilhou a tela já, Gabriel? Não, ainda não. Ah, tá. Obrigado por me lembrar daí, senão eu ia começar a falar que não papagaio aqui não ia ter compartilhado a tela. Valeu mesmo. O malucão tá aqui. Andou quebrando umas contas aqui, ó. Quem viu aí no dia 15 aí, o cara fez uma entrada de R$28 e perdeu, fez uma de 13. Aí pra você ver, as entradas maiores ele perdia, as entradas menores ele ganhava. Impressionante. Aí veio aí, pegou um treinamento comigo aí, me perguntou se podia estar entrando na conta real, acabei deixando, o cara, né, fez aí umas operações na conta real, e hoje, graças a Deus, aí ele bateu 1, 2, 3, 4, 5 a 1. Falei com ele, cara, fecha o mercado, vai embora, não obedeceu, tá aí, né, com a gente. Colocou R$20, tá com R$26,90, excelente. Entrei na conta dele pra mim tá vendo, vou estar explicando aqui a matéria de hoje. Então tá, vamos lá. Seguindo o fluxo aí, ó. Onde achamos figuras no gráfico? Primeira figura que eu quero estar dando ênfase é justamente aquela que eu já havia falado nas ondas de Elliott. Vamos supor, no meio da onda de correção, que é a onda A, após a quinta onda, da onda de Elliott, geralmente aparece onda cabeça e onda. Entendeu? Geralmente aparece onda cabeça e onda. Pode ser que seja isso aqui. Aqui, ó. Aqui. 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 E aqui. O que isso aqui indica? Olha essa que bacana. Indica continuação do movimento de queda, ou a própria reversão de tendência em si. Ah, Gabriel, mas eu aprendi na bolsa que não é isso. Aqui é opções binárias, aqui é câmbio, aqui não é bolsa. Tá? Vou estar falando isso aí mais pra frente. Então é o seguinte, ombro, cabeça e ombro. Deixa eu ver aqui, seguindo aqui, onde achamos outras figuras no gráfico. Se você dá um zoom aqui, ó, vocês vão ver aqui o marteletezinho aqui. Vocês vão ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só pra você ver, como é que chama isso aqui? Até esqueci, estrela de não sei o que é lá, que eu sou horrível com o nome. Isso aqui indica a reversão de tendência, estrela de não sei o que é lá. Deixa eu ver mais o que aqui. Esse é o famoso doji. Esse aqui é o doji. Mas isso aqui, esses três em conjunto representam alguma estrela. Não sei se é estrela da tarde, da manhã, não sei o que lá. Vou estar explicando por que eu não sei os nomes também, tá, gente? Isso aqui é... Cadê o próximo aqui? Aqui outra estrelinha, daquela lá, representando, né? Veio da lateralização aí, mostrando a queda. Aqui, doji com uma perna 4, 5 vezes bem maior, ou corpo inexistente aqui em cima, que representa justamente a reversão da tendência, que deu certo. Aqui, vela de força, rompendo o fundo, todo mundo sabe que tende a cair, isso aí é padrão de mercado. Deixa eu ver mais o que. Aqui aquela estrelinha lá de novo. Deixa eu ver mais o que aqui. Então, galera, por alto é isso. Onde que a gente pode encontrar... Oi? Oi? Cara, tô pelo lado, tô sem fone aqui. Como assim? Não tô entendendo. Galera, talvez a sala não cabe tanta gente. Ok, tranquilo. Fernando Guilherme de qualquer forma tá sendo gravado, ok? Então tá, vamos lá. Voltando para dentro da temática aqui, ó. É necessário saber... Cadê aqui, Miguel Dutra Time? Não entendi bem, não. Eu podia falar em português aí ou escrever explícito o que você quer. Vamos lá. Necessário saber o que são pimbar ou martelo. Explicação do movimento de preço. Vamos lá. Gente, vou dar um exemplo aqui, ó. A aula hoje é chata, mas é chata porque ninguém opera isso. Eu estou ensinando por protocolo. Ninguém opera isso.
É claro, você não tá conseguindo entrar, pô. A sala tá cheia. Deixa eu ver aqui se eu consigo expulsar alguém aqui. Essa galera que fica ocupando espaço aqui, velho. Eu acho que eu não tenho como. Olha pra você ver, tem 4 na chamada e o pessoal não pode entrar. Olha que lindo. Vou tá até pausando o vídeo aqui pra mim tá fazendo a limpa. Continuando. Que são pimbar, martelo, explicação. Primeiro, gente, não precisa de decorar nome, porque na bolsa é pimbar, em outro lugar é martelo. O quê? Ah, é compartilhar a tela de novo. Brigadão. Hoje eu tô com a cabeça novoada aqui, cara. Tava conversando com o professor aqui, uma paulada aqui que a galera tá tomando ali. Eu fiquei triste lá, velho. Dá pra perceber que o psicológico hoje tá abalado. Eu acho que eu nem vou operar, vou dormir um pouquinho e vou deixar pra me operar depois. Vamos lá. Então é o seguinte. Por que não é necessário vocês ficarem decorando o nome e se entenderem o movimento de preço? Porque nenhuma dessas ferramentas sozinhas, nenhuma dessas figuras sozinhas vão fazer vocês ganhar dinheiro. É para isso que vocês vão estar usando o que eu vou estar passando aqui hoje para poder estar implementando a análise técnica de vocês. Ok? Então é o seguinte, vamos lá. Deixa eu achar um martelete bem bonito aqui. Isso rola direto aqui. Aqui, ó. Martelinho. Aqui tem gente que chama de pimbar. Tá. Vamos fazer uma analogia aqui. É como se o martelo, bum, tivesse batido e feito o preço cair. Caiu. Pronto. Você teria, assim que dá o martelo, se eu tiver uma confirmação, ou seja, que o preço vai retrair para poder estar começando uma onda de fluxo, eu entro vendendo. Mas só que eu só vou fazer isso se eu estiver extremamente consciente do que eu estou fazendo. Entende? Como que eu vou estar extremamente consciente do que eu estou fazendo? Olha só para vocês terem noção. Eu vou estar explicando isso na sala fechada lá, mas eu vou ter que citar nome porque é foda. Aqui, provavelmente, se você tacar uma banda de Bollinger aqui, de período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vai mostrar que ele tocou nesse ponto 2 vezes, obviamente, entra aí. Vamos lá. Uma banda de Bollinger de 15 período aqui, só para poder estar explicando. Aí, essa aqui mesmo. Viu? Lembra do que eu falei a respeito sobre o indicador tá na cabeça de vocês? Não preciso nem de colocar a banda de Bollinger para não saber o que rolou aqui. Eu sei o preço e dentro desse padrão eu sei que ele respeitou aqui, que tocou na banda de Bollinger entrar aí. Entende? Então eu vou estar ensinando isso aí mais no futuro aí. Tá, vamos lá. Então, o martelo significa, o martelo e uma lateralização significa queda. O martelo numa tendência altista significa reversão. O martelo invertido numa tendência de baixa, deixa eu achar aqui, significa reversão. Cadê? Tá difícil achar, velho. Mercado michuruco bem ruimzinho hoje, olha. Se passar e eu não ver um, galera, pode estar falando aí. Aqui, ó, vamos considerar isso aqui. O martelo aqui, vindo de uma tendência de baixa aqui, significou reversão, fez subir, novamente desceu. Aqui deu, como é que chama isso aqui? Eu esqueci o outro nome. Enfim, vou estar explicando coisas que eu não entendo muito bem, que são os nomes. Tá. Onde procurar por velas que tem esses padrões reversivos? Geralmente, Eric, minha internet tá horrível hoje, falando demais. Ok, Eric, a aula tá sendo gravada, tá? Onde você vai procurar esses padrões reversivos? Geralmente você vai procurar em consolidação de mercado, que provavelmente vai te indicar o início de um fluxo. Exemplo, reviração de candle. Quer ver? Deixa eu achar uma lateralização bacana aqui para mim estar usando de exemplo. Aqui, ó. Olha só pra você ver. Não, aqui ainda é uma... Não preocupa não, gente. Vai tá sendo gravado. Aqui, por exemplo, ó. Lateralização, aí houve uma forte ação da ponta vendedora, fazendo com que o preço caia, né? Obviamente, como ele não havia atingido esse ponto aqui antes, estourando então a linha a qual ele estava apresentando resistência, a probabilidade seria de correção aqui.
Principalmente porque aqui embaixo a gente percebeu que a força compradora entrou administrando vários lotes de compra aqui no candle de 1 minuto. Né? Então, qual que era a probabilidade do preço? Apresentou força de compra, a probabilidade do outro seria ser verde e assim por diante, fazendo topos e fundos ascendentes. Gabriel, tu é doido? Isso aqui não é topos e fundos ascendentes, não. Ah, não é não? Olha aqui que bacana. Topos e fundos ascendentes. Então, seguinte. Continuando aqui. Dentro do próprio tema. Zona de interesse de compradores e vendedores. Onde seriam essas zonas? Vocês só vão conseguir analisar essas zonas se vocês estiverem olhando de 15 minutos e de 5 minutos assim. No de 1 minuto não funciona. Vai dar ruim. Olha só para você ter uma noção aqui que lindo que foi isso aqui. Ó. Essa zona aqui é uma zona de interesse de compradores e vendedores. No caso, essa zona aqui se tornou uma zona de interesse de compradores. Por quê? Porque várias vezes que ela testou essa resistência, os vendedores começaram a vender. Por que isso acontece? Porque eles perceberam que provavelmente, não sei o que causa o efeito, eu não sou tubarão no mercado para me tentar adivinhar, em algum momento no passado, se a gente for voltar para a gente estudar, quer ver? Ó? Tá colocando aqui no de 1 hora, para vocês estarem entendendo. Em algum momento no passado, essa bênção aqui fez eles perderem muito dinheiro. Aqui, ó, achamos. Aqui, ó, consolidou aqui atrás. Então aqui houve uma guerra nuclear fazendo a ponta compradora e a ponta vendedora perder muito dinheiro. Ou seja, quem está no Forex, que é o que manda na taxa de câmbio, junto com um monte de outras notícias, obviamente, percebeu que nesse ponto perdeu muito dinheiro. Então a força compradora desistiu de comprar, entrando... Miguel, a força compradora desistiu de comprar e a força vendedora entrou, entende? Fazendo o preço revirar para baixo. Por quê? Porque no passado eles perderam muito dinheiro, então essa zona ficou sendo uma zona importante para os negociantes, fazendo eles desistirem da compra do ativo, fazendo com que o preço caia. Aqui embaixo eles voltaram a comprar, entende? Mas novamente eles desistiram da compra do ativo, fazendo com que o preço caia. Exemplificando aqui para vocês. Algo mais teórico, tá? Vamos lá. Guerras em tempos gráficos menores. Por que acontecem? Vamos supor que você esteja operando de 1 minuto. E você percebeu que houve essa guerra aqui, ó. Deixa eu tentar achar uma guerra cabulosa aqui, ó. Se não me engano, teve uma semana passada que eu estava operando no meio dela, eu até desisti. Carrega, internet, carrega. Aqui, ó. Pode ser essa aqui. Olha que guerra cabulosa. Olha que guerra cabulosa aqui, ó. Aconteceu aqui, ó. Por que esses tipos de guerra contra a compra vendedora e a ponta vendedora acontece? É simples. Só de olhar dá para saber. Porque um gráfico maior, ou seja, de 5, olha só para vocês verem, estava fora de indecisão. E um gráfico maior ainda, que serviu de 15, olha só para vocês verem, que indecisão armada, deixando sombra nas velas. Então o que acontece? No de 15, claramente a gente percebe que estava em tendência de baixa. Porém, no de 5, o 5 estava revirando para poder tentar subir. Como que você sabe? Simples, porque tem mais candles verdes do que candles vermelhos. Por isso que eu sei. Então, se eu estou operando no de 1 minuto, vai acontecer e vai estourar uma terceira guerra mundial dos preços, vai. Gabriel, é bom operar suporte e resistência? Cara, você está no meio de uma guerra. Eu já dei uma aula aqui falando a respeito sobre quando você deve ou não operar. Se quiser operar suporte e resistência aqui, pode? Pode. Mas e quando os caras fizerem a paz lá em cima? Você vai saber olhando só de 1 minuto? Se você souber, bem. Se você for vidente, você opera. Então, dentro do tema aqui novamente, guerras em tempos gráficos menores acontecem porque os tempos gráficos maiores olham um para o lado indiferente do outro. E acontece isso aqui. Para nós, que acredito que somos operadores de fluxo, não seria interessante operar aqui. Aqui já seria interessante. Por quê? Porque rompeu um período de mais ou menos aí na faixa aí de 1 hora e 10... Não
Mentira. Começou às 10h26 e acabou às 11h07. Ou seja, 40 minutos de consolidação, rompeu a tendência, seria o preço corrigir em queda. Por que, Gabriel? Simples. Olha a força que o preço está aplicando para baixo. Cadê aqui? Um minutinho, tá, galera? Cadê aqui? Olha a força que o preço está aplicando para baixo. Como que eu sei disso? Deixou revirado, tá deixando 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 revirado. Ou seja, toda vez que a ponta compradora tenta jogar algum preço para cima, vem a vendedora e revira o preço e faz ele descer. Ok? Então é por isso que eu sei. Ah, Gabriel, mas agora que você tá vendo o gráfico, fica fácil de você saber. Entende? Então, já que fica fácil de eu saber, eu vou fazer uma pergunta aqui e vai deixar alguns aí de preço de cabeça caída. Como que eu sei que esse preço, Gabriel, vai descer e que ele não vai continuar subindo? Porque eu estou analisando em 3 tempos gráficos. E eu sei que se, olha pra você ver que coisa bacana. Olha aqui pra você ver que coisa bacana. E eu sei que se o preço estourou, que é justamente aqui, prestem atenção no pulo do gato, faz favor. Então eu sei que se o preço rompeu essa linha, a probabilidade é dele gerar queda. E lembra que no início da aula eu disse que quando uma vela deixa sombra, a probabilidade é da próxima seguir a tendência? Então, se essa vela rompeu a linha de resistência e deixou sombra, a próxima tende a cair. Já que você está operando em tempo gráfico menor, você claramente teria visão desse acontecimento. Olha só para você ver. Rompendo então a vela de 15, deixando sombra. Olha aqui a sombra da de 15. Vou jogar na de 15 para vocês entenderem mais uma vez, só para poder tá melhorando. Ó, deixando sombra. O que é isso aqui, gente? Deixando sombra. Ou seja, essa sombra é que representa a esse movimento aqui no de 1 minuto. Olha aqui, ó. Essa sombra lá que eu mostrei é que representa a esse movimento aqui de 1 minuto. Ou seja, você pode perceber que os candles de venda estavam bem fortes. Tanto que teve uma hora que ele chegou a corrigir 100% de Fibonacci aqui, ó. Veio um candle só e fez ele voltar para o 0%. Então, qual que seria a probabilidade? Olhando ali, fazendo uma analogia no de 15 e no de 5, você com certeza saberia que o preço agora, nesse exato momento, havia tomado uma tendência de baixa. A galera aí, ó, que gosta de identificar o fluxo. Identificando o fluxo corretamente, você poderia estar operando da seguinte forma que eu irei dizer agora. Entrou put, win. Empate, win. Lose, recuperou. Lose, recuperou. Win, win, win. Lose, recuperou. Empate, perda, recuperou. E aqui por diante você percebe que o mercado entrou em uma leve consolidação. Você, obviamente, como já bateu a sua meta e como bom trader, irá parar de operar. Percebeu que o mercado parou de seguir este padrão e começou a consolidar? Não opera, não é mais fluxo. Ok? Como que eu vou saber, Gabriel, que ele está consolidando? Olhando um tempo gráfico maior. Observe pra você ter uma noção aqui, ó. Olhando um tempo gráfico maior. Repara para você ver que os dois foram quase do mesmo tamanho. Entende? Os dois foram quase do mesmo tamanho. Então, qual que é a probabilidade? Lateralizar. Se o 5 está lateralizado e está fora do fluxo, evite operar. Só neste candle aqui já seria candles de entrada de 1 minuto o suficiente para você estar batendo a sua meta. Continuando aqui, seguindo as lições. Velas de força, velas reviradas, sombra de velas. Exemplo da onda surfada. Vamos lá. Falar aqui sobre a primeira coisa. Vela de força. Gosto de operar fluxo com vela de força. O que é a vela de força, Gabriel? Deu um martelete, sei que a tendência vai revirar, vai continuar em queda. Vou observar que essa vela foi de força e que essa vela foi de força. Ótimo. Vou entrar comprando nos próximos 3 candles, que vai ser o necessário para me estar batendo a minha meta. Comprando não, vendendo. Vendi, tive win. Vendi, tive win. Vendi, tive empate. Vendi, tive win. Ou seja, a tendência aqui, o fluxo, está mostrando que está com queda de força. Ou seja, vela de força. Eu vou operar até de olho fechado. Por quê? Eu estou percebendo que está com força. Começou a revirar,
eu vou perceber, obviamente, que pode ser que esse dojo aqui iria jogar o preço para cima. Só que um dojo e um fluxo desse que não passou ainda de 7 candles seguidos não representa nada. Anotem no caderno, 7 candles seguidos não representa nada. Por quê, Gabriel? Vou estar explicando fio ao cubo nas aulas mais avançadas, vocês vão estar entendendo aí o que significa o número 7 no mercado. Então é o seguinte, vou estar esperando ele romper o dojo, e se eu souber o que está acontecendo, analisando os outros tempos gráficos, utilizando Fibonacci, sabendo então que se eu traçar um Fibonacci aqui, olha aqui que coisa bacana. Se eu traçar um Fibonacci aqui, olha aqui pra você ter noção. Se eu traçar o Fibonacci, cadê? Eu tracei o Fibonacci errado? Não, tá certo. Não, é aqui, ó. Isso mesmo, tá, galera? Aqui. Nesse movimentozinho aqui, ó. Então é o seguinte, se eu percebi que ele rompeu o 61.8 e que a probabilidade dele buscar o 261, ao qual ele vai respeitar, porque região geralmente de força e vai reverter tendência, o que eu faria? Eu, Gabriel Henrique, sabendo o que está acontecendo, olha só, olhando no candle de 5 minutos, eu esperaria ele romper aqui e jogaria para finalização do candle para baixo. Gabriel, mas e se ele revirar? Cara, tá dentro do 161 e 261. Não vai. A probabilidade disso acontecer é de 40%. Você ainda tem 60% a seu favor. Ainda tem Fibonacci a seu favor, vai dar bom. Vamos lá. Velas reviradas. O que seriam as velas reviradas? Isso aqui, ó. Quem gosta de vela revirada é a gente que opera suporte e resistência. A gente não gosta porque a gente opera fluxo. Não opera em velas reviradas. Ah, Gabriel, mas o fluxo tá bacana, mas tá dando vela revirada? Fique esperto. Só opera se você sobe o que você tá fazendo. Entende? Tô dando uma dica aí. Cadê o outro tema aqui? Sombra de velas. Agora que eu vou dar um exemplo da onda surfada. Se... Ok, falou, com Deus. Se a onda já passou, não adianta você tentar surfar. Você vai estar esperando uma nova onda. A onda já desceu aqui e você percebeu que ela deixou sombra, por que é que você vai continuar vendendo? E isso é analisando em cima, sem olhar o tempo gráfico de 15 e estar refinando a minha entrada no de 1. Por que é que você vai continuar vendendo? Não tem como. Não tem como você tá pensando em surfar numa onda que já passou. Já falei disso nas outras aulas, não vou estar me atendendo nisso aqui porque eu já falei disso. Então é o seguinte, gente, chegou em determinado local do preço e ela deixou vela, olha só para você ver o martelete aqui novamente. Isso indica justamente que testou uma área onde a força ativa compradora entrou jogando o preço para cima, não tem porquê você tá vendendo. Gabriel, mas deu uma vela de força de sombra aqui, deu uma outra vela de força de sombra aqui, cara, para de vender. Você já bateu a sua meta daqui até aqui, cara, para que você quer continuar operando? Vamos lá. Aqui, ó. Cadê o próximo tema aqui? Zona de entrada. Meu Deus. Zona de entrada de vendedores e compradores. Atenção. Você não é o dono do mercado. Ainda deixei bem claro isso aqui. E nem eu sou vidente para saber. Fique atento às estratégias. Vamos lá. Aonde que elas entram? Gente, se você percebeu que está aí uma grande tendência de queda e de repente começou a revirar do nada aqui, isso é padrão de comportamento de mercado que eu estou aqui para ensinar. A tendência vai revirar e a tendência vai voltar. Ah, Gabriel, mas desceu aqui. Não importa. Vamos estar tirando o zoom do gráfico para a gente estar analisando, beleza? Me fala, olha isso aqui, mas revirou aqui. Ou seja, se é padrão, tende a se repetir. Testou novamente essa zona, subiu e veio cá embaixo, olha só pra você ver, ó, e acabou respeitando a zona. Confia na estratégia. Confia na estratégia. Não é para operar aqui. Aqui não tem operação. Aqui não tem operação.
Pô, mas eu podia ter dado um call aqui, tranquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa que acontece demais. O cara chega aqui, em dado momento, ele dá a primeira ordem dele de call aqui. Percebe que o preço desceu lá para baixo, ele dá outra ordem de call. Percebe que o preço desceu lá para baixo, ele dá outra ordem de call. Percebe que o preço desceu lá para baixo. Ah, mas Gabriel, aqui daria bom, tranquilo. Mas você já estourou a sua banca inteira fazendo isso. Entende? Você vai quebrar a conta inteira fazendo isso diariamente. Olha pra você ver como é que aqui já teria dado um ruizão e você teria ficado com, desculpa a expressão aí, com o coração na mão. Pra não falar outra coisa. Aqui a ponta vendedora jogou o preço para baixo e aqui a ponta compradora jogou o preço para cima. E aí, garotão, o que você faz? Você vai fazer que nem você fez aqui ou você levando a cabeça? Então, isso é padrão de comportamento de mercado. Padrão tende a se repetir. Se repetir, você já está armado contra ele. Se você, antes de fazer suas operações, fizer que nem eu sempre faço, analisar as últimas 1 hora de movimento do preço de 1 minuto, a 1 hora no movimento do preço de 5 minutos e a 1 hora no movimento do preço de 15 minutos, você vai entender o que o mercado está dizendo e vai poder ter um bate-papo legal com ele sem ficar batendo boca. Entende? E se bater boca, meu filho, dá confusão. Se dá confusão, você vai perder dinheiro. Então, você conversando com o gráfico aqui tranquilamente, obviamente você vai estar seguro de fazer suas entradas. Por quê? Porque, cara, você já soube o padrão de mercado e o padrão tende a repetir. Ó, volta lá no vídeo lá do Fibonacci lá e observa. Qual que é o padrão que se representou aqui? Vamos estar dando uma analisada aqui, ó. O padrão que se representou aqui foi o seguinte: topos e fundos descendentes. Se aconteceu 3 vezes, por que não vai rolar a quarta? Ah, Gabriel, mas aqui subiu novamente, é claro, padrão de mercado. Atingiu uma força, um número de força. A probabilidade é de testou uma vez, testou outra vez, não conseguiu, vai subir, meu filho. Uma hora o preço tem que parar de cair, ele não vai cair eternamente. Entende? Ele não vai cair eternamente. Galera, infelizmente não é minha internet não. Tá? Tá com 2 pontinhos aqui, mas não é minha internet. Eu fiz um teste ela hoje mais cedo. Tranquilo. O vídeo tá ficando grande, eu não vou picar esse vídeo. Vamos lá. Zona de entrada de compradores, tá ok. Encerramento e considerações de espaço para responder dúvidas. Nós não estamos operando Forex, então nós não temos que ficar atento a esses padrões, pois nós operamos fluxo. O básico eu ensinei, que é martelo, estrela da tarde, estrela da noite, martelo inverso e doji. Então, o que acontece? Como a gente está operando opções binárias e não Forex, vocês não precisam de ficar atentos, pois nós operamos fluxo. Se nós operamos fluxo e seguimos uma estratégia aliada a uma gestão de risco, vai mais dar bom do que ruim. Tá. Desculpa, minha voz tá assim, porque hoje eu falei muito nos áudios, minha voz tá ruim pra caramba, e eu tô psicologicamente abalado devido a uma coisa que aconteceu aí comigo à tarde aí, com 2 pessoas que fazem parte da sala. Tá, vamos lá. Ok, dispensa. O tutorial online lá do cara lá? O que você ensina? Aqui eu ensino mesmo. Depois eu posso estar te contando o que aconteceu no privado. Você vai falar, pô, Gabriel, rolou isso. Você não vai acreditar no que rolou. Essa aula foi básica. Como ainda nós não passamos para Forex ou Bolsa, não teria motivo para aprofundar. Já que a nossa negociação é a curto prazo, como já disse. Então essa aula foi básica? Foi. Eu sei mais do que isso, sei, vou estar passando não, senão daqui a pouco vai ter gente operando só figura, vai estar lá esperando meio-dia para aparecer uma figura para estar operando e vai estar tomando stop, ao invés de estar operando os fluxos aí que estão perdendo. É impressionante, tá, gente? Quando eu explico uma coisa, a galera vai... É isso que aconteceu à tarde, eu estava abrindo o jogo aqui. Eu expliquei novamente ontem a respeito sobre o que deve ou não fazer, a respeito sobre o conjunto de análise, e novamente uma pessoa, e deixei meu WhatsApp no vídeo lá que eu estava falando que estava por vir, entrou em contato comigo falando que se deu mal, se deu ruim, porque utilizou a estratégia dos tempos gráficos. Gente, a estratégia dos tempos gráficos, eu ainda deixei bem claro aqui, ó, básico, na de 1 minuto. Básico nela. O cara assistiu só o vídeo. Mas essa tua estratégia é muito boa, não te falei que com ela eu aumentei muito a minha porcentagem de acerto lá? Sim, é excelente estratégia. Deve ter usado errado. Então, ela assistiu um vídeo daquela dos 3 tempos gráficos. A estratégia dos 3 tempos gráficos foram divididos em 3. Eu ainda fiz outros vídeos ainda falando a respeito sobre o aconselhamento estratégico. Naquela aula lá que eu falei assim, pô, era
era isso que faltava pra minha análise ficar bem mais refinada. Foi isso que Sim. aconteceu. Sim. Nossa, sinceramente, eu tava conversando com o meu professor de manhã aqui, ele falou, cara, é bom você já ir calejando seu coração, porque o ser humano, ele é assim. O ser humano, ele é assim. Então, enfim. Nem todo mundo que você ensinar ali vai se dar bem, velho. Porque depende dela, não vai depender de você. Exato. Mesmo eu pegando na mão e fazendo percorrer o caminho em si aqui, ainda vai ter gente ainda que vai... Que nem o grupo que a gente participa lá no WhatsApp lá, não sei se você chegou a ver hoje, um cara lá falou que ficou bem da vida porque a estratégia dele não deu certo hoje, aí ficou doido lá, não sabia mais o que fazer, já tava um ano no mercado e não tava dando nada certo pra ele. Chegou a ver? Cheguei. Ele, inclusive, me chamou no chat aqui. Eu acho que ele tá aqui hoje na sala. Tá aqui. Graças a Deus, tava conversando comigo no WhatsApp aqui há uns 15 minutos atrás, me contou a história dele, eu falei que ia ajudar ele, ele topou. E... Tipo assim, eu vi o que ele falou lá, e o jeito que ele opera, cara, é um pouco parecido com o meu, mas tipo eu acho que ele pegou o jeito de operar do Coringa, né? Aham. De retração de vela, mas não é todo dia que dá certo mesmo não, pô. Não é todo dia. Ele deve ter pegado um já muito do mercado ali, e esse achou merda, entendeu? E o ruim é quando você pega um dia ruim e quebra. É ruim. Mas é aquela questão, é o que eu já expliquei várias vezes aqui, só quebra quem quer quebrar. Seguindo aquela gestão lá, é o que eu já expliquei milhões de vezes, cara, só quebra quem quer quebrar. Ele tá aí na sala aí, não tá? Acho que sim. Então, vou dar, tipo assim, um conselho pra ele. Se ele quer operar nessa estratégia de retração, cara, eu aconselho a ele operar de madrugada. Funciona muito mais de madrugada. Com certeza ele deve ter operado ali no horário da tarde. Operar com o mercado fora de notícia, entende? Eu vou estar passando vocês para a sala mais avançada, eu vou estar falando como que usa notícia a favor de vocês, que vocês vão falar assim, poxa, Gabriel, eu nunca tinha pensado nisso. Entende? Porque quando eu falo que eu estou separando a sala porque a galera não está preparada para saber, porque não tá. Lembra que eu cheguei a comentar com você? Eu vou estar explicando uma coisa que acontece de 9 às 10 da manhã que você nunca vai ter percebido. Cara, é sério, a coisa lá vai ser bacana. Mas aí me fala como é que eu posso... Mas se você acordar mais cedo, né? Que nem eu te falei que eu acordo 11 horas da manhã, 10 horas, é por isso que eu não consigo operar de manhã. Isso. Me fala como é que eu vou estar deixando isso explícito lá no canal lá, como é que eu vou estar deixando isso aqui explícito na sala, se mesmo assim ainda tem um salvando aí de dar dinheiro aí pro mercado todo dia. Não tem nem condição. Outra coisa que eu queria falar aqui é a respeito sobre... Cadê a ferramentinha? Cadê? Acho que ela tá aqui atrás. Outra janela aberta? Não, cadê? Ah, tá aqui, ó, achei. Queria estar falando aqui a respeito sobre isso. Fibonacci nos dojo. Isso mesmo. Taca Fibonacci nos dojo. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Cadê dojo? Vamos lá. Um dojo no início. De uma reversão aqui. Vamos lá. Traçando Fibonacci aqui. Tá vendo isso aqui? Tá, todo mundo tá vendo. Isso aqui deu em cima de uma linha de força do Fibonacci. Vamos tacar ação de novo. Tá vendo esse dojo aqui? Em cima de uma linha de Fibonacci. Olha só. Quer ver? Vamos caçar outro dojo. Olha o dojo aqui dando em cima de uma linha de Fibonacci. Olha o dojo aqui dando em cima de uma linha de Fibonacci. Olha o dojo aqui. Olha o amiguinho nosso aí dando em cima de uma linha de Fibonacci. Entendeu? Gente, o dojo, ele é neutro, mas se você aplicar o Fibonacci nele, você vai conseguir achar trem demais. Vai ou se vai. Olha só pra você ter noção. O quê? Ah, chegou no final, juiz. Mas a aula tá gravada. Você me deu essa explicação de por que você não... Eu não vou comentar. Não, ele deu a explicação hoje, tá? Tranquilo, não quero que o pessoal julgue ele. Ele me deu a explicação, me chamou no pesado. Entendeu? Me deu a explicação de por que tá chegando atrasado. Tá, vamos lá. Então é o seguinte, ó. Você percebeu aqui que na linha de 38.2 aqui tava... O preço desceu novamente, subiu. Respeitou a linha, tentou alcançar a linha de 38.2, mas não teve força. Caiu novamente para poder pegar a força e subiu. Assim que ele rompeu a linha de 38.2, deu o quê? Digamos assim, eu esqueci qual é o nome dessa figura aqui. Não sou bom com nomes.
praticamente na linha de 50%. Ou seja, isso aqui representa um sinal de reversão de tendência, fazendo o preço cair novamente. Olha só para você ver, considerando aqui sempre puxando 0% para baixo. Ainda assim estaria uma região de força, que é 61.8. E ainda assim fica mais claro ainda que os dojos apareceram na região de 50%. Então, se deu dojo na região de 50%, é sinal de reversão da tendência? Sim, Gabriel. É sinal da reversão de tendência. Sim, tá, gente? Que tá me escutando aqui. Ah, mas aqui deu um candle de compra. Ok. Tava já dando reversão de tendência aqui. Aí ainda chegou a dar um candle de compra ainda. Quase encostando na linha de 61.8. Sabendo que é uma das regiões mais respeitadas de Fibonacci, a probabilidade era de cair sim. Aqui, um dojo. Vamos dizer aqui que foi um dojo, né? Um corpo aqui sem forma aqui, deixando uma alta sombra. Isso aqui, gente, em fluxo não representa nada, tá? Para você estar sabendo se representa ou não, vocês vão estar analisando em tempo gráfico maior, ok? Mais uma vez, volto a falar aí. Rompeu a linha de tendência de alta que vocês haviam traçado, a probabilidade aqui é do preço continuar caindo. Colocando no candle de 1 minuto para poder a gente estar vendo melhor. Olha aqui para vocês terem noção. Olha que bacana. Rompeu aqui, pá, continua descendo. Olha, respeitando. Olha o tanto de dojo que deu numa região de força de Fibonacci, que foi a de 61.8. Então, gente, dojo vai dar de encontro com região de força de Fibonacci. Eu pude perceber isso aí nas últimas 3 semanas. Procurei, tirei dúvida com o meu professor a respeito sobre isso. Ele bateu o dedo no ok e falou que isso acontece mesmo. Olha os dojos dando aqui, entende? Região de força de Fibonacci. Isso é lindo. Então, se você entrou, resumidamente explicando, se você traçou o Fibonacci e percebeu que deu dojo, fique atento. Não é fluxo. Aqui, ó, não é fluxo, não é fluxo, não é fluxo. Ah, Gabriel, mas no fluxo. Olha que coisa bacana. Deu um fluxo de queda aqui? Deu. Mas deu dojo. Se deu dojo, olha que coisa bacana. Se deu dojo, a probabilidade do preço é corrigir 50% de Fibonacci. Vamos dar uma olhada aqui novamente. Vamos estar dando um zoom aqui, traçando aqui de branco. A probabilidade do preço é de... Aqui, ó, deu dojo. Ou seja, sinal que ia jogar o preço para cima. Ou seja, reversão aqui. A probabilidade do outro preço era voltar corrigindo. Só que estava em quê? Em tendência de queda. Gabriel, mas como que eu ia prever isso? Gente, se prestar atenção, prever. Olha aqui, o que eu expliquei mais cedo. Acho que ninguém está vendo... Poucos estão vendo isso aqui. Se houve uma força super forte jogando o preço para baixo, houve uma cruz mostrando indecisão e em seguida teve... Não, desconsidera isso aqui. Isso aqui não aconteceu ainda. Mas aqui, obviamente, eu já saberia que significaria o quê? Um rompimento da consolidação e entraria em fluxo. Por quê? Porque o preço foi jogado para baixo com força. E foi com força mesmo. Aqui houve a cruz de sinal de indecisão, mas mesmo assim já testou aqui essa linha aqui embaixo. A probabilidade seria de rompimento na próxima. Entende? Então, subiu aqui. Assim que subiu, gente, eu não vou operar a compra, eu vou operar a venda. Gabriel, você é doido? Sou. Olha aqui, ó. Me mostrando aqui que a probabilidade seria de cair. Mas como que você sabe que a probabilidade seria de cair? Gente, o gráfico tá me contando. O gráfico tá me contando. Veio de uma lateralização, testou 61.8, não conseguiu. Rompeu 61.8 lá em cima lá. A probabilidade do preço cair novamente para poder buscar força, para poder tentar romper lá em cima, gente, eu vou operar esse fluxozinho aqui e vou estar batendo na minha meta. Ok? Todo mundo entendeu aí, né? Tá, tranquilo. Vamos lá. Aí deu dojo aqui, na região de Fibonacci, corrigiu 50%, não teve força para continuar subindo, caiu novamente, deixando a tese do dojo no Fibonacci mais explícito aí. Vamos lá. Tô tirando esse Fibonacci aqui novo que eu coloquei aqui para poder estar continuando explicando isso. Gabriel, você usa isso? É claro que eu uso. Tem gente que me procura no WhatsApp e fala: o que você ensina nos vídeos você não usa. Gente, eu uso sim. Eu uso sim. É que nem hoje o Wallace foi operar do meu lado lá do salão lá. O preço cruzou a média móvel acima, deu um padrão desses aqui que eu expliquei pra vocês. Eu virei pra ele e falei assim: compra que vai dar bom, compra que vai dar bom. Aí ele foi lá e comprou e eu falei: não, cara, eu tenho que ficar mais calado, eu tenho que deixar vocês andar com as próprias pernas. Tá aí o Wallace na sala aí, ó, de prova. Deu bom a compra dele, tá, gente? O cara conseguiu. O cara era pra fazer 136,
Fez a molecagem lá, parou com 176, mas enfim, deu bom. Parabéns, mérito dele. Outra coisa, deu dojo aqui, ó. Molecagem não, rapaz. Operação consciente. Ah, claro. Excelente, né? Operação consciente. Eu vi lá como é que foi consciente. Aqui foi um outro dojo indicando, né? A reversão do preço. Por quê? Porque já deixou uma sombra aqui. E esses dois aqui, ó, olha que coisa bacana. Já havia tido uma indecisão do preço. Aí, não digo que entrou violentamente a força vendedora, porque eu estou olhando só no de 1 minuto. Mas se a gente fizer um cálculo aqui, ó, principalmente se você jogar um farejador de tendência, que é justamente o ADX, que eu vou estar ensinando utilizando nas próximas aulas, que eu acho que o único indicador que eu vou permitir vocês usarem vai ser ele. O ADX não, acho que é o ADX mesmo. Vocês vão perceber que o mercado aqui iniciou com uma alta volatilidade e acabou caindo. Tá? Isso olhando no de 5 minutos. Ok? Porque no de 5 minutos a gente percebe que ele deixou uma revirada aqui. Se eu estiver falando com coisa, me corrijam, tá, gente? Voltando a falar aqui a respeito sobre o Fibonacci Dojo, novamente. Olha aqui. Deu aquela estrelinha que eu falei. Fibonacci aqui novamente. Vamos estar fazendo uma operação aqui usando isso? Bom, olha aqui, tá revirando. O que isso quer dizer? Que se a gente tirar o zoom do gráfico, a gente sabe claramente que o gráfico está em tendência de alta e que isso aqui é uma correção de preço. Ninguém opera correção de preço. Alguém que opera, se operar é doido. Então qual que seria a probabilidade agora do preço explodir para cima? Ah, eu estou no NZD, perdão, tá, gente? Não tem como eu operar porque o tempo mínimo aqui deles aqui tá dando 8 minutos. Mas se a gente tivesse no par de moeda já de negociado aqui, a gente operaria assim. Se eu der uma ordem de call aqui, provavelmente ela vai dar bom. Olha, já começou a subir. Ó. Daqui uns 8 minutos, provavelmente ela tende a dar bom. Por quê? Porque ela já entrou rompendo essa área aqui atrás. Repara bem pra você ver, ó. Ela já entrou rompendo essa área aqui atrás. Entende? Ao qual já havia testado várias vezes, rompeu e agora tende a subir. Então, provavelmente vai dar bom, porque o mercado tem queda e tal. E aqui, olha só pra você ter noção. Deu um candle de corpo não definido, né? Mostrando aí pra gente aí que a força compradora acabou de fazer a sua entrada no gráfico. E tipo assim, cheguei chegando. Então, agora eu vou jogar o preço pra cima. Olha ele revirando aqui, que coisa bacana. E isso indica que o próximo tende a cair. Entende? Principalmente numa correção de preço assim. No fluxo de queda assim de correção de preço. Então, galera, Fibonacci no dojo. Volta o vídeo se não entendeu e me pergunta no WhatsApp se não entendeu. Fibonacci no dojo. É excelente. Tive fazendo uns testes aí semana passada a respeito sobre Fibonacci no dojo. Eu percebi que deu para me aumentar em uns 2, 3% a minha taxa de acerto usando Fibonacci. Gabriel, mas só 2, 3%? Então não compensa aprender não. A minha taxa de acerto, para quem não sabe, já é de 75%. Se eu conseguir aumentar mais 2, 3%, já foi para 78%. Isso já é magnífico. Ok? Então, galera, no mais é isso aí que eu tinha para passar. Qualquer dúvida podem estar perguntando aí ou escrevendo nos comentários, tá? Que eu vou estar tirando aí agora. Vou estar finalizando o vídeo pra galera que vai ver amanhã para não ficar tão longo assim.